Opa, buenas pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para trazer mais algumas novidades do mundo do front-end. E agora eu vou apresentar para vocês o Vuetify 3, né, esse framework baseado em Material Design, feito em cima do Vue, né, Vue.js, uma biblioteca bem interessante aqui para o front-end que vem ganhando bastante força ultimamente. Beleza, pessoal? Então eu vou mostrar para vocês algumas features bem interessantes dessa versão 3. Vou mostrar como a gente cria um repo do zero usando o Vuetify. Lembrando que a gente pode plugar depois nesse repo algumas extensões interessantes como o SLint, para validação e formatação automática de código, Vitest para teste unitário e assim por diante. Mas nessa conversa aqui a gente vai focar em como começar com esse cara aqui, né? Então vamos lá. Primeira coisa, eu já separei um repositório aqui, um diretório, né? E vou rodar o npm create Vuetify. Lembrando que aqui no site oficial, na parte de installation, ele tem todo o passo a passo, inclusive recomendo utilizar o Yarn até ali, mas como é opcional, a gente vai estar usando aqui o próprio npm, beleza? Então ele sugere o nome de um projeto, Vuetify Project. Vou colocar aqui um modo customizado para a gente escolher as features, vamos utilizar TypeScript, o Vue Router, sem o Pinia, sem o SLint e com npm. Beleza? E ele já começa a criar para a gente o repositório. Beleza? Repositório criado, pessoal. Vamos dar um code Beautify Project. Então, primeira coisa, vamos dar uma olhadinha aqui no package JSON. A gente vê que ele já colocou as dependencies, dev dependencies, né? Já deixou prontos os scripts para a gente servir ele. Lembrando que ele vai utilizar o Vite, certo? Esse framework de bundle muito bacana que o autor do Vue desenvolveu também, certo? Aqui a gente roda primeiro um npmi para executar a instalação das dependências. Certo? Ele está com algumas divergências nas dependências nessa versão aqui, mas a gente consegue ainda rodar com um flag de legacy peer deps. Ele deve instalar tudo certinho para a gente. Instalação concluída. Vamos botar esse cara aqui no ar então com o npm run dev. Beleza? Ele vai subir um servidor local para a gente aqui com o vid. E assim que a gente abrir aqui, carrega essa telinha aqui do Vuetify, beleza? Então tá funcionando, pessoal. Vamos entender agora como é que ele montou essa telinha, né? Aqui no source vai ter um main, que é o arquivo principal que ele vai executar. E esse main vai pegar direto dentro do app view, certo? Essa aqui é a nossa telinha inicial. Ele abre esse cara aqui, hello world, beleza? Se a gente der um Ctrl clique aqui, ele já vai encontrar esse arquivo para a gente aqui nos componentes. Beleza? Então abriu aqui, pessoal, esse arquivo aqui, ó, Welcome to Vuetify, aparece aqui na nossa tela, né? Então esse é o cara que ele está abrindo ali logo de cara, beleza? Agora vamos começar a entender alguns recursos do Vuetify 3, né? O primeiro deles é o Blueprint. O que são isso? Esses caras, né? O Blueprint é como se fosse uma planta, né? Ou uma base ali, o esqueleto do que ele vai usar para estilização. Né? A gente sabe que ele segue Material Design, mas existem hoje 3 versões do Material Design, certo? No Vuetify a gente já tem suporte para a versão 1 e 2, no Vuetify 3, certo? E eles estão trabalhando no suporte da versão 3, que já está disponível para testes, beleza? Então a gente vai copiar esse trecho aqui, pessoal. Vamos lá no nosso arquivo plugins Vuetify, como mostra aqui na documentação, certo? Plugins, Vuetify. E aqui a gente vai criar uma importação, certo? Do Material Design versão 1. E aqui no Create Beautify, nesse JSON de configurações, a gente vai colocar aqui Blueprint MD1, beleza? Assim que a gente salvar, o Vite já vai recarregar instantaneamente aqui pra gente, quase instantaneamente, né? A versão 1, reparem que os botões aqui estão mais quadrados, né? Se a gente mudar para a versão 2 do Material Design, ele começa a arredondar um pouquinho os botões, né? A gente consegue enxergar bem essa diferença. E se a gente mudar para o Material Design 3, a gente vai ver que ali os botões ficaram ainda mais arredondados, eles têm esse formato que a gente chama de pill, né? De pílula. Beleza? Esse é um dos recursos já bem interessantes do Beautify. Vou mostrar agora para vocês os eles. Para esse exemplo, a gente vai precisar montar uma telinha. Então, eu vou pegar esse app aqui e vou mudar um pouquinho o que ele tem ali. Ele tem o VApp, VMain, que são estruturas de componentes do Beautify para montar a tela, né? Em vez desses caras aqui, eu vou aplicar um layout, certo? O layout default aqui.
Então, aqui a gente vai importar default de @layouts default view. Beleza, pessoal? E aí aqui a gente viu que ele já tem um app, então de cara a gente já pode colocar isso aqui, ó. Default, abre e fecha, e vamos deixar minúsculo aqui. Beleza, pessoal? Se a gente for ali ainda tá a mesma coisa, certo? A rota ainda está apontando para lá. Dentro do default vai ter um default view, certo? Que é aqui um ponto view. Ele vai ter um vmain e o router view. Beleza, pessoal? Para entender as rotas, o que a gente faz aqui? Tem um diretório chamado router, e aqui ele organiza, ó. Quando estiver no diretório barra na raiz, ele vai executar views home. Agora a gente quer um outro cara, que vai se chamar views login, por exemplo. Beleza? Aqui vai ser login, ele vai estar em barra login, e vamos mudar a nossa view home para poder acessar essa rota ali, certo? A gente vai mudar aqui. Ao invés de blank e rel aqui, href, vai ser um to login. Beleza, pessoal? E aqui também o texto a gente vai mudar para login. @layouts default.view. Beleza? Então agora ele deve carregar aqui para a gente certinho e ao clicar em login ele joga a gente para a rota de login. Agora vamos implementar o componente de login que ele está importando aqui, views login. Vamos aproveitar essa home aqui, vamos criar aqui o login. Ao invés de importar um componente hello world, vai ser um componente de login form.view, certo? Então aqui, login inform.view. Beleza, pessoal? Então, vamos limpar tudo que está aqui dentro desse container. Né? Vamos ver aqui se ele está carregando tudo certinho. Então, dei um F5, login. Vou limpar o que está aqui dentro do container. Beleza, está vazio, né? Vamos colocar aqui um patch, salvar. Ó, vejam que ele recarrega tudo muito rápido. Né? Isso graças ao Vite. E agora vamos criar um formulário de login. Legal. Por onde a gente começa? Vamos encontrar um componente aqui dentro do Vuetify. Ele tem aqui, ó. Vamos botar minha carinha separada. Components. E vamos criar um card. Vamos criar um card. Cards. A gente pode encontrar aqui diversos exemplos de como utilizar, né? Aqui está o texto certinho do que a gente precisa. Vamos começar com um bem simples. Show title. Aqui, né? Beleza. A gente copia esse cara aqui. Vamos lá e a gente coloca aqui no meio, ó. Um vcard com título de login. Sem texto até então. Beleza? Vamos ver como é que isso fica lá. Aqui, ó. Dá pra gente colocar aqui um fill widget também. Class. Aqui. Pronto, ó, ele está preenchendo toda a largura e a gente poderia inclusive colocar uma altura mínima para ele aqui se fosse necessário, né? Mas vamos colocar com tudo ali dentro, então acredito que a gente não precisa adicionar mais nada além disso. Agora vamos lá. Dentro desse card vai ter um vcard text e uma vrow, uma vcol com 12 colunas, bem parecido com o modelo de Bootstrap, né? E aqui dentro a gente vai colocar um vtext field. Todos esses componentes estão disponíveis ali já dentro da documentação do Vuetify, tá, pessoal? É só ali onde a gente encontrou o card procurar pelos demais componentes, inclusive exemplos de formulários. Aqui vai ter um label username, e a gente vai ter outro embaixo, que vai ser um password. Lembrando que aqui vai ter que ter um type password. E, ao final, a gente pode colocar aqui um vcard actions, um vbtn, submit. Beleza? Então, esse aqui é o exemplo bem cru de como vai ficar o nosso formulário aqui, pessoal. Os botões ali no card, dá pra gente dar uma melhoradinha. Vamos encontrar um exemplo aqui de um card que tem um botão aqui, ó, botão.
a gente vem aqui direto no fonte, vcard item, vcard actions. Então, vcard actions. Eu coloquei action. São vcard actions. E aí ele aplica a utilização certinho como a gente precisa, né? Um botão de submit, se a gente quiser mudar o estilo dele, é só vir aqui em variante. Ele traz para a gente já com TypeScript as opções plain, outline, flat. Vamos colocar um outline dele para a gente ver a diferença. A gente pode ver, inclusive a gente poderia deixar ele preenchendo toda a largura, como a gente fez ali com o card, né? Ou mudar o tamanho do botão conforme necessário, beleza? Então, teste, e aqui a senha certinho. Tá, Rafa. Então, quer dizer que toda vez que eu quiser usar um campo de senha, eu tenho que ir lá e preencher o type para password, eu não posso criar um componente para isso? Posso. Ia dar bastante trabalho criar um componente só para isso, né? E foi aí que surgiu outra feature bem interessante que a gente vai ver aqui da versão 3, chamada aliasing, ou apelidos, né? O que a gente faz ali? Nós criamos apelidos para um componente e aplicamos propriedades default para ele. Tá, não entendi direito. Vamos ver um exemplo aqui, então. Lá onde a gente vê aquele arquivo do plugin do Vuetify, certo? A gente vai ter aliases. E o que a gente queria, por exemplo, seria um password field, certo, pessoal? Ele, por default, vai ser um VBTN, né, um componente do Vuetify. A gente vai importar aqui. O caminho que ele sugere aqui é diferente do caminho que a gente deveria estar utilizando, tá, pessoal? A gente vai ver ali, já vou voltar na página da documentação, mas ele mostra que o caminho correto seria esse aqui, Vuetify Components e o componente que a gente quer. Aqui, ó, um exemplo, Vuetify Components e o VBTN. E aí a gente aplica propriedades default para esse cara, né? Por exemplo, defaults para o password field vai ser type password, certo? Deixa eu formatar aqui certinho para não dar nenhum erro. E aí, lá na nossa tela de login form, né, ao invés de usar um vtext field, a gente usa um password field. Eu utilizei o componente errado. É um vtext field, pessoal. Erro meu aqui, ó. Vtext field. Agora tá aqui, ó. Nosso password com um componente que a gente customizou com o alias, certo? Rafa, mas eu quero colocar um comportamento mais complexo nesse cara. Quero colocar aqueles botõezinhos para poder ver a senha. Então, o que acontece, pessoal? Quando a gente quer colocar esse botão para ver a senha, aí a gente precisa sim de um componente para adicionar mais lógicas em cima dele. Não que a gente precise criar do zero, vamos reaproveitar o campo que o Vuetify já fornece aqui para a gente. Como a gente vai fazer isso? Vamos lá para a nossa ideia, então. Já temos aqui uma lista de componentes, né? Eu vou criar uma pastinha aqui para começar a separar as coisas, e aqui eu vou ter inputs, certo? Eu vou criar um chamado password field.view. Ele precisa ter um template e dentro desse template vai ter um vtext field, certo? Inclusive, para a gente não precisar ficar reescrevendo toda a lógica desse componente, eu me recordo que aqui nos formulários, na documentação do Vue, tem um exemplo de campo de password. Aliás, nos text fields tem um exemplo de campo de password. Logo aqui no final dessa lista, aqui ó, meio que a gente precisa. Vai preenchendo, ele conta os caracteres, certo? O que a gente precisa para fazer esse cara? Vou copiar esse trecho aqui, colar aqui, e vai ter a parte de script setup. Lembrando que aqui vai também a informação de lane, TypeScript, yes. Beleza, pessoal? Aqui ele tem um cara chamado show1, na verdade o nosso vai ser só show, certo? Que é se ele vai estar exibindo ou não. E as rules, se a gente quiser adicionar. No nosso caso, vamos deixar sem regra nenhuma. Mas lembrando que a gente poderia aqui adicionar regras para validar essa senha, certo? Então, primeiro, const password. Aliás, o vmodel a gente não vai precisar aqui também, certo? Quem for utilizar esse componente que vai usar, a gente vai precisar só do show, que vai ser um booleano. Então, const show vai ser igual a um ref
false. Esse ref aqui a gente importa lá do view. Beleza? E aí, toda vez que clicar, ele vai inverter ali, né? E vai ocultar ou apresentar o texto. Vamos voltar ali para a nossa tela. Faltou a gente importar aqui e passar a utilizar aquele componente, né? Então, import password field from @components /inputs password field.view. E já vamos tirar daquele alias ali também, né? Lá que a gente tinha do Beautify. A gente não vai mais estar usando esse cara como um alias. Agora ele vai ser de fato um componente à parte. Beleza? Fomos no formulário, importamos aqui, ele já deve estar aparecendo aqui certinho. Aqui, ó, teste. E, opa, quando a gente clica aqui, ele ainda não está mudando o nosso cara, né? Ele está mudando o nosso ícone, mas não está mudando o tipo do input, certo? Por quê? A gente está forçando aqui o type também. Tira o type que a gente está forçando. E pronto, pessoal. Funciona aqui, ó, certinho. A gente vai lá, escreve a senha. E assim a gente criou um componente utilizando o Beautify 3, certo? Então essa era a introdução que eu queria passar para vocês, pessoal, para vocês verem que tem muita coisa bem bacana sobre o Beautify 3. Tem a lista de componentes aqui na documentação oficial dele, certo? É uma lista bem completa. Recomendo a leitura aqui para quem tiver interesse em utilizar esse framework, ele é bem completo de acordo com o Material Design, como vocês puderam ver ali. E se gostaram desse conteúdo, cliquem no sininho, deem um like, fomentem o canal que vai ter mais conteúdo para frente, beleza? Valeu, pessoal. Vejo vocês por aí.